E vamos a mais uma treta aqui. OpenTofu se defende de acusações da HashiCorp. É fork ou é violação de direitos autorais? A briga escalou entre a HashiCorp, criadora do Terraform, e a comunidade de desenvolvedores responsável pelo OpenTofu, ou OpenTofu. A empresa engrossou o caldo e acusou a OpenTofu de não estar respeitando os termos de sua licença BSL e ter se apropriado indevidamente de código proprietário do Terraform. Através de um escritório de advocacia, foi emitida uma ordem de cease and desist, exigindo o término do desenvolvimento do OpenTofu. Se a ordem não for atendida, a HashiCorp ameaçou ir atrás do GitHub e qualquer outro repositório para exigir a remoção dos arquivos afetados e prometeu abrir um processo legal contra os administradores do OpenTofu. Ou seja, para algo que era open source até pouco tempo atrás, estão Tá bem estranho, né? Mas brigando aqui, ó, feio, né? Vamos continuar. A resposta veio logo em seguida, entre aspas. A equipe do OpenTofu discorda veementemente de qualquer sugestão de que se apropriou indevidamente, extraiu fontes incorretamente ou utilizou indevidamente o código BSL da HashiCorp. Nenhuma dessas declarações tem base em fatos, fecha aspas. Em sua defesa, a comunidade OpenTofu garante que o código copiado veio de uma versão antiga do Terraform, quando a ferramenta ainda estava debaixo de uma licença pública MPL. Segundo a defesa, a própria HashiCorp teria mantido o mesmo código para sua nova versão e alterado o licenciamento. O escritório de advocacia, contratado pela OpenTofu, afirma ainda que a HashiCorp deveria saber desse detalhe. Se for isso mesmo, tá feio demais pra HashiCorp, cara. É isso? Então, ela pegou, fez o fork do mesmo lugar e a partir de agora a licença é outra e estão acusando de que eles roubaram o código com a licença nova? Não, se é a mesma coisa, eles estão usando a licença certa, gente. E aí? Bom, assim, olhando por um prisma um pouco maior, a gente tem visto isso no Terraform, tem visto isso no Redis, que aconteceu recentemente, foi até a gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. Agora, num prisma maior, a gente vê o open source, de certa forma, com ferramentas que se tornam muito populares, em algum momento, não estou falando que isso vai acontecer com todos, não, está acontecendo com todos, mas para você ver que vários projetos desses, em algum momento, eles precisam ou se manter com a comunidade ou, de certa forma, gerar alguma receita, porque eles ficam muito grandes e muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo no projeto, e algumas pessoas realmente que às vezes que são chaves precisam realmente receber, né, da fundação ou de alguma forma ter uma receita, porque o tempo gasto para você contribuir com os projetos é muito grande. É muito grande. Senão, o que acontece é ferramentas incríveis utilizadas por grandes empresas e projetos que são fundamentais se tornam obsoletas. Não tem quem mantenha. E aí, como é que a gente vive desse jeito, né? Então, eu acho que em algum momento a gente está encontrando aí um dilema grande no open source. A gente vai ter que falar sobre isso em algum momento no código-fonte. O próprio Linus Torvalds já falou que está cada vez mais difícil de conseguir contribuidores, né? E você imagina, kernel, né? ele trabalha, no projeto que é a mãe do open source, né? E se até ali já é difícil de conseguir pessoas que estejam dispostas a contribuir com a complexidade que é o kernel do Linux, para os outros sistemas acontece a mesma coisa, né? Acho que a comunidade open source não é a mesma de 10, 20 anos atrás. As coisas realmente estão mudando, né? E eu queria muito saber qual é a sua visão sobre o open source hoje, o que a gente está vivendo hoje em termos de contribuição, projetos, se isso é viável se manter aí num longo prazo.